Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa 65ª sessão ordinária do Conselho Regulador da GR. A quórum suficiente. Então o Zé de Paulo, o conselheiro Zé de Paulo, nos comunicou que estaria de férias essa semana. O conselheiro Felício não comunicou. Então mas eu sei que o Zé de Paulo me falou, parece que mas foi a semana passada que tinha morrido a sogra dele. Parece que sogra ou sogro, não sei. Sogro, né? Mas essa semana ele não falou. Não, ele não tem direito a férias, mas não. O Zé de Paulo. O Zé de Paulo, sim. O Zé de Paulo tá. Bom. Passamos então para o item 2, leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Já foi repassado que a conselheira Ana Carolina quer fazer alguma correção. Qual ata seria, conselheira? Não, presidente, é só a da 63ª, não é da última reunião que eu não estava presente. Da penúltima. Da penúltima, que eu não estava aqui, e a Cristiane passou a ata para a Eunice, ela pediu para modificar só uma votação que estava errada, ela modificou, e eu pedi ontem só para ela fazer mais, mas são pequenas alterações. Na questão da leitura do relatório do conselheiro Felício, estava falando que eu fiz o relato, eu só mudei para fez a leitura do relatório. E a questão daqueles processos que nós retiramos de pauta, da Lumière, do Jean Franck, eu alterei e coloquei o que de fato ocorreu, que foi retirado de pauta, e o segundo nem foi votado, já foi retirado de pauta. Isso já foi alterado, é só para manifestar aqui que essas pequenas correções aqui, eu pedi para a Larissa fazer, e já foi feita. Pois é, mas a gente tem que ver aqui então, mas tem essa mudança dos dois processos ou já estava? Porque se a gente já aprovou, aí a gente volta e muda, como é que é? Ficou correta. É só essa última versão, que é a parte do Felício que estava errada, então eu só mudei, fez a leitura. Tá. E tá tudo correto, são pequenas alterações. Mas em relação a outra 63, tá? Uhum. E essa passada? Não, essa eu nem li, eu não estava presente, né? Tá. Então, só em relação a essa 63, tem essas pequenas alterações, conforme a conselheira falou, que já foram corrigidas. E a passada, reunião 64, eu pergunto se existe alguma proposta de alteração, de mudança. Então fica aprovada a ata da reunião 63ª, com essas pequenas alterações da conselheira Ana Carolina, e a da reunião passada aprovada conforme enviada antecipadamente a todos os conselheiros. Ok? Item 3. O item 3, apresentação e discussão de processo sem notificação de autuação, a ser relatado pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Esse processo a palavra aqui, conselheira Ana Carolina. Esse processo aqui é 2010, final 1925, interessado Mauro Pereira das Neves, é um auto de infração da NTT. E o que aconteceu nesse processo? O auto de infração está lavrado em nome de Mauro Pereira das Neves, e no campo CPF tem um CNPJ. 43.425.008/001/02. Eu até destaquei aqui. A infração era realizar em caráter diário o transporte interestadual de 4 passageiros, trecho Buriti, Minas Gerais para Brasília, DF, cobrando R$ 75,00 de cada passageiro sem a prévia autorização ou permissão da NTT.
Inciso 4º, a linha A, resolução 233. Aqui tem toda a descrição do problema do fiscal, da infração. Aí o que acontece aqui no meio do processo? O despacho da Supervisão de Fiscalização de Transportes. O presente processo trata do auto de infração 855824, o qual o agente fiscal lavrou em desfavor do autuado acima citado, porém foi anotado o CNPJ do banco onde o veículo está arrendado, comprovante em anexo. Não sendo possível colher os dados pessoais do autuado junto ao Infoseg, conforme consulta a NTT anexa, impossibilitando assim o seu cadastramento no programa Sismultas ANTT. Por conseguinte, o auto em tela é passível de nulidade e cancelamento pela autoridade competente, uma vez que não foi possível qualificar o autuado. Diante do apresentado, encaminhamos o mesmo a essa gerência jurídica com sugestão de encaminhamento ao Conselho Regulador da GR para que o caso seja apreciado. Isso aqui é da supervisão de fiscalização. Aqui tem uma consulta aqui feita pela Cristina, já tinha olhado aqui, Cristina aqui do transporte. Ela consultou o responsável na NTT e ele respondeu assim: Mauro Pereira das Neves, dezenas de registros para o nome informado, placa em nome de BFB, Leasing Arrendamento Mercantil, Leasing RA Arrendamento Mercantil. Então, ele informou que não tinha como registrar essa pessoa no sistema da NTT de multa. E aqui tem o CNPJ que está no auto de infração, é do leasing, BFB Leasing, Arrendamento Mercantil. Portanto, não foi conseguiu se cadastrar esse auto de infração no sistema. Então, a sugestão do parecer jurídico aqui do Rafael é que a motivação para anulação do auto de infração em comento deu-se em virtude do CNPJ anotado no referido documento não ser o mesmo do autuado, mas sim do banco, onde o veículo está arrendado, conforme demonstrado no cadastro de pessoa jurídica, impossibilitando seu cadastramento no programa Sismultas ANTT. Dessume-se ainda da ordem de serviço 001, Coordenadoria Especial mas não tem da informação aí da NTT que o cara tem muita multa? Tem. Então põe o nome do cara, ué. Não tem o CPF dele, não existe, o fiscal não pegou. Ué, se tem muita multa dele na NTT, só ué. tem o carro. Eu tenho uma sugestão. Hã? Eu tenho uma Aí sugestão. ele não foi nem Pega notificado, o número da placa existe. e busca no Detran o CPF do... Pois é, aí... Não, gente, a NTT tem, falou que ele já foi multado várias vezes, velho. O auto não teve como ser cadastrado no sistema de multa da NTT. A NTT não realizou a multa. Não. Ele foi lavrado o auto, mas ele não conseguiu para notificar. A pessoa nem foi notificada. Nem foi notificada. A NTT que notifica. Não. Assim que ela põe no cadastro dela. Nem foi notificado. Por que não notifica ele? Porque não tem como localizá-lo, não sabe. Gente, mas tem, mas se ele tem muitas multas aí, ela falou. A NTT falou que não tem aqui, ó. Não, a NTT está falando que ele tem várias multas aí, ó. Tá difícil de ler. Assim, ó. O documento da NTT é assim. Aí a Cristina solicita de novo para Sismultas, Coesp. Olá, ainda não tive retorno. Lê aquela resposta do pessoal então, lá da NTT. Aí na verdade, a resposta é muito curta. Ela traz várias pessoas, deve ter um cadastro de pessoas e coloca assim, ó, Mauro Pereira das Neves, dezenas de registros para o nome informado, placa em nome de BFB, Leasing, Arrendamento Mercantil, ponto. E não põe mais nada. Quem falou que não teve essa possibilidade foi o André, em consulta com a NTT. Eu acho que a gente tem que mandar esse processo para a NTT. Eu até pensei que não dá para entrar em contato com o banco e pedir o CPF da pessoa. Eu acho que a gente tem que mandar para a NTT e falar para eles notificar o cara, o tal do Mauro. Pois é. Isso voltou assim, né? A placa tá registrada em Goiás? Detran de Goiás? Deve ser não. Deve ser não. E tem a placa... Pois é, o pior é que a placa do veículo é GZM 9559. Aqui tem uma placa... Aqui não tem o nome da placa.
E Estado, Minas Gerais, ordem particular, UNUMILE. Então, não foi efetuado. Aí esse processo já veio para eu relatar. Como tinha essa impossibilidade, já passou pelo jurídico, e eu trouxe aqui para a gente resolver. Eles que têm que... Eu acho que a gente tem que... enviar esse processo para a NTT e perguntar se não tem jeito de notificar a pessoa física. Envia o processo físico para lá, porque a consulta já foi feita. Com processo físico com uma pergunta nossa para eles, se não tem como notificar essa pessoa. Se não tiver, tudo bem. Aí, se não, eles anulam lá, não somos nós não. Né? Aí aqui faz só o encaminhamento para você. Ainda mais que ficou claro a infração. Não, aí faz o seguinte... faz como despacho da conselheira que ele seja encaminhado à NTT. Mas eu não posso despachar para a NTT hoje? Não, você vai julgar ele, não é? Está com você, não é? Tá, pois é, eu inclusive acompanhei o jurídico pela equívoco, não tinha como autuar, né? Mas então tudo bem, então eu peço ele para mim. Então eu peço ele para mim, eu avoco ele para mim e mando para a NTT, pronto. Problema. Eu vou fazer só um despacho explicando isso aqui, que a gente discutiu isso aqui, encaminho para a presidência manda. Então. Ok? Então, em relação a esse processo, 3.1, vai ser avocado pela presidência, que o encaminhará posteriormente à NTT. Ok? Aprovado? Item 4. Diga. Item 4. Apresentação e discussão de processos com defesa não conhecida a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Com a palavra, conselheira recém-chegada da Alemanha, Ana Carolina. Foi bom? Presidente, o item 4, todos são processos com defesa não conhecida, são todos, foram previamente analisados e aí elas não atendem o requisito daquele procedimento de defesa, e eu coloco aqui no voto, né, os requisitos legais em todos, que não foram atingidos, então as defesas não foram conhecidas, nem foram portanto não foram analisadas, e os autos de infração foram analisados, e eu sou pela manutenção de todos, do item 4.1 ao 4.5. Todos concordam com o voto da conselheira pelo não reconhecimento da defesa? De todos os processos, pela manutenção dos autos? Infração? Aprovados por unanimidade. Item 5. Com a palavra, o conselheiro Zé Duarte. Bom, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, bom dia. Bom dia. Eminente conselheiro presidente, bom dia. Bom dia. O item 5, que trata de processo com defesa não conhecida, engloba 8 processos, todos de origem da NTT e todos capitulados no artigo 39 da resolução 442 de 2004 da NTT, o não reconhecimento da representação apresentada, que se traduz com defesa não conhecida. Esses 8 processos eu proponho a manutenção da decisão proferida anteriormente pela gerência jurídica e pela SUPAI e pela gerência jurídica, mantendo-se os autos de infração.
De todo o item 5. Todos concordam com o voto do conselheiro pela manutenção do auto-infração dos processos 5.1 a 5.8? Aprovados. Aprovados por unanimidade. Item 6. Item 6. Apresentação e discussão de processos com defesa a ser relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Com a palavra, conselheira Ana Carolina. Item 6.1, processo 2010, final 7125. Pois não, conselheira, desculpa. Ela está até falando alemão. Hans Volkswagen. Auto-infração 854778 de outubro de 2010. Fiscalização foi na PRE de Uru, cidade de Goiás, lavrada em desfavor da Rápido Girassol Transporte Limitada, por executar o serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros no percurso cidade de Goiás para Brasília, sem prévia autorização ou permissão, infringindo o disposto no artigo 1º, inciso 4º da linha A da 233. Foi enviada a notificação, foi recebida, o autuado protocolou defesa tempestivamente, alegando que no auto de infração, o agente de fiscalização nada grafou no campo de observação e que a aplicação da penalidade foi equivocada, pois a recorrente é cadastrada da NTT e estava executando operação de fretamento regular, estando apta a prestar tal serviço. Alega ainda que não desrespeitou a legislação em vigor, nem tampouco o veículo deixou de trafegar com seus documentos obrigatórios em ordem. Por fim, requer o cancelamento do referido auto de infração. A gerência jurídica acatou o parecer da SUPAIP e manifestasse pela manutenção do auto de infração. Aqui, o fiscal coloca, sim, no campo observação, realizar o transporte interestadual de passageiros entre a cidade de Goiás e Brasília DF, sem autorização da NTT, transportando 26 passageiros. Não foi realizado o transbordo por falta de condições técnicas, então o fiscal foi claro. É o relatório. Em discussão. Voto. Eu questiono aqui a alegação da autuada, né, de que a penalidade foi equivocada, a alegação da autuada que foi equivocada, a autuação é recorrente a cadastrada na NTT, que não deixou de trafegar com seus documentos, não prospera, pois a empresa, mesmo que a empresa seja cadastrada na NTT, é necessária a emissão da autorização de viagem, se tratando da mesma de documento de porte obrigatório. Ademais, se a autuada possui os documentos em ordem, por que não os apresentou no momento da fiscalização, a fim de comprovar a sua regularidade? Então, após a análise da defesa, né, bem como tudo consta no auto, eu sou pela manutenção do auto de infração 854778 da NTT, em nome de Rápido Girassol Transportes Limitada. Todos concordam com o voto da conselheira? Aprovado por unanimidade. Próximo. Trata-se do auto de infração em fiscalização da PR de Caldas Novas, lavrado em desfavor da Osasco Turismo Limitada, por trafegar com veículo em serviço, portando laudo de inspeção técnica LIT vencido no percurso de Avaré, São Paulo, a Rio Quente, Goiás, infringindo o disposto no artigo 1º, inciso 1, a linha L da 233 da NTT. Foi enviada a notificação para apresentar a defesa, não constando nos autos a data de recebimento da mesma. O autuado protocolou defesa em 23/3 na NTT, alegando que o fiscal apenas analisou o laudo que estava vencido na data 2/1/2010, deixando, entretanto, de observar que, junto com os demais documentos, encontrava-se, sim, o laudo de inspeção técnica com vencimento de 7/10/2010, conforme cópia anexada na defesa, folha 9. A jurídica acatou o parecer da SUPAIP e manifestasse pela manutenção do auto de infração e o processo veio de gabinete para relatar. O fiscal fala claramente que, no momento da abordagem, o veículo apresentava laudo de inspeção LIT vencido desde 2 de janeiro de 2010. A data aqui é 22 de janeiro de 2010. Então, estava quase um mês vencido. Ele explica aqui de novo.
E a defesa, ela fala que o fiscal não olhou o LIT correto. Como que o fiscal ia falar que estava vencido e se... Pois se é. não... E ele apresenta, ele traz o Está. LIT correto. Ele apresenta o LIT. Não, esse LIT aqui ele está atualizado. É que... Não, ele... Ó, o auto de infração é de 22 de janeiro de 2010. A data de emissão, 7/10/2009. Foi anterior à fiscalização. E vencia em 7/10/2010. Não. Portanto, estava correto esse LIT que ele apresentou, só que na defesa. Ele não estava portando. Porte obrigatório. O fiscal não viu isso, ele fala que não tinha, né? Ele apresenta na defesa. Ele tinha o LIT, mas ele apresenta isso só na defesa. O fiscal falou que ele mostrou um vencido. Aí a questão da fé pública do fiscal. Esse processo trata-se de presunção e fé pública do fiscal, porque ele comprova que tinha o LIT para a época, correto. O fiscal fala que estava um vencido. O fiscal fala que está vencido. De acordo com o fiscal, sim. É. Peraí, vamos ver qual... Apresentou. Não. Não é isso. Não, aqui é a palavra do fiscal contra a empresa, que a empresa fala que apresentou. O fiscal fala que não, fala não é que tinha um isso. vencido. Quando é que ele fala que está vencido aí no auto dele? Dia... O auto é é porque a gente precisa ver a data certinho. Então, o auto de infração, a fiscalização é do dia 22/1/2010. 22/1. A fiscalização. Ok. Aí o fiscal fala que ele apresentou o LIT vencido desde 2/1/2010. Então, 2/1 de 2010. Quase um mês vencido. Ok. 20 dias vencido. Ele é claro. Então, se ele pegou essa data aqui, de onde que ele ia tirar essa data? Ele pegou de um laudo apresentado. Ok, mas quanto que é aquela outra lá, o novo, que ele apresentou na defesa? Qual foi? Isso. Bom, só verificar a placa. A placa é a CVP 7501. Aqui é a CVP 7501. Data da emissão, 7/10/2009. Vencimento, 7/10/2010. Então estava vencido realmente, só que é com dado 5 dias de diferença aí só. Não, vencia 7/10/2010. Então, a fiscalização foi em janeiro de 2010. Não foi isso? A fiscalização foi em janeiro. O artigo é a linha L, é sem porte documento obrigatório. 7/10. É. Ele tinha o LIT, só que o fiscal fala que ele não tinha na hora. Aqui é a palavra da empresa contra a do fiscal. Não entendi, mas por que ele falou que está vencido desde 2/1, se não tinha nada a ver essa 2/1? Ele deve ter apresentado um vencido. Pois é, mas venceu em 2/1, não venceu, era 7/10, velho. Não, ele estava rodando com vencido. Pode ser. Pode ser, porque a emissão dele foi em 2009. Pode ser. Ok, mas de qualquer maneira tem a questão que a palavra do fiscal contra a palavra da... mas... Não, então. Não. Ele viu, Vencido, exatamente. É o que eu estou falando. Ele não inventa essa data de vencimento. Ok. Ok. Que o que atrasou, sei lá, né? Ok. Voto. Inicialmente, cumpre esclarecer que, em casos onde há a impossibilidade de se verificar a data do recebimento da notificação pela autuada, deve-se considerar a tempestividade da defesa apresentada, pois a NTT recomenda em seu manual de processamento que, quando algum motivo não for possível a verificação da tempestividade, a peça de defesa será considerada tempestiva, para que não haja cerceamento do direito de defesa do autuado.
Ademais, a SUPAIP, em seu relatório, informa que, no presente caso, verifique-se pela notificação. Folha 7, que a mesma foi emitida no dia 4/3 e a peça de defesa protocolizada em 23/3/2010, portanto, dentro do mês, logo apresentada tempestivamente. Após a análise da defesa, bem como das demais peças informativas presentes, infere-se a improcedência das alegações para ausência de amparo legal, bem como por inconsistência no que se refere aos fatos e documentos apresentados na presente contestação. Mormente, quando no momento da abordagem, o lítio apresentado estava vencido desde 2 de janeiro de 2010, sendo que consta no auto de infração o ciente do motorista no momento da abordagem. Me esqueci de falar. Já aquele apresentado com a defesa, expedido em 7/10/2009, com vencimento em 7/10/2010, somente veio a lume com a peça defensiva. E o fato de juntar o documento posteriormente não prova que o motorista o portava quando da abordagem, da fiscalização. Além do exposto, extrai-se do presente auto que o fiscal agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis no que se refere à competência, objetivo e naquela questão dos quesitos. Não há que se falar em vício procedimental, assim sou pela manutenção da auto-infração 822136 da NTT, em nome de Osastur, Osasco Turismo Limitada. Todos concordam com o voto da conselheira? Aprovado por... A defesa foi conhecida, sim. Foi conhecida, mas manteve o auto. Aprovado por unanimidade. Item 7. 7. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Porque é com defesa e sem defesa. É porque... Nossa, regime militar? Deus Mas aqui não é regime militar, não. Conselheira, porque a gente tinha combinado de fazer... Isso. Colocar junto nas pautas os processos sem defesa conhecida. A determinação aqui é só da gerência jurídica. Bom, processo com defesa. Tenho 3 processos com defesa apresentados, tempestivamente. O primeiro é o 2008 final, 0220. Interessado José Luiz Pereira do Reis. É o auto de infração 809.411. Que infringiu o artigo 1º, inciso 4º, a linha A da resolução 233/2003, que significa executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. A infração constatada na GO 521, quilômetro 1 do município de Valparaíso, Goiás. O indiciado apresentou defesa, a defesa não foi acolhida, mas não foi aceita pela SUPAIP, que manifestou-se pela manutenção do auto de infração. Em seguida, a gerência jurídica ratifica a decisão da SUPAIP e, por essa razão, seguindo a lógica desse processo, votamos pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que as razões apresentadas por José Luiz Pereira do Reis não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal e por inconsistência e prejudicialidade do que se refere aos fatos apresentados. O que é? Executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. Não tinha nenhuma autorização. É o que consta no auto de infração. Qual que é a defesa dele? A defesa dele, bom, apresentou a defesa alegando que durante o dia transporta crianças em trajeto curto e à noite transporta estudantes do Distrito Federal para a faculdade localizada em Valparaíso, Goiás. Portanto, no momento da abordagem, estava transportando alunos, conforme o próprio fiscal anotou no auto de infração. Alegou ainda que, para ser autuada, como incurso no artigo 1º, inciso 4, a linha A da resolução 233/2003, era necessário que tivesse transportando passageiros ordinários em ônibus com característica de transporte convencional, portanto, inadequada à norma aplicada pela NTT. Está contestando aqui a norma da NTT. O homem vai longe. Que não tem competência para fiscalizar e autuar o transporte escolar. Essa é a sua defesa. A SUPAIP descaracterizou isso porque considerou que as razões apresentadas por ele não tem nenhum amparo legal. É isso que são. Ficou bem feito o resuminho aí, conselheiro. Então, gostei, agora eu gostei. Os elogios dirigem ao meu assessor técnico e jurídico,
Marco Antônio Bastos, que faz aniversário amanhã, 65 anos. Fala que é 61, mas é 65. Não, é porque ele não tinha falado Ele nada, tinha agora falado que ele nada, falou. Né? agora- Se não apertar, ele não fala. Bom, Voto. meu voto é pela manutenção do voto. Todos concordam com o voto do conselheiro José Duarte dos Santos? Aprovado por unanimidade, depois do esclarecimento devido. Aprovado por unanimidade. Próximo. Segundo processo. 2009, final 7815, interessado Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada. Auto de infração número 68388, artigo 2º, inciso 4º, alineado à resolução 3075/2009. Executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. Infração constatada no terminal rodoviário de passageiro de Porongatu, Goiás. Apresentou defesa alegando que é legítima concessionária da linha, serviço em questão, conforme informa o site da NTT, onde são fornecidos, inclusive, os preços das tarifas a serem praticados na referida linha. Alegou ainda que não existiu a execução de serviço sem prévia autorização, conforme a notícia e a comunicação de autuação. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção e a gerência jurídica, referendo à decisão da SUPAIP. Votamos, então, em função disso, pela manutenção do referido auto de infração, uma vez que as razões apresentadas pela empresa Transbrasiliana Transporte e Turismo Limitada não devem ser consideradas devido à ausência de amparo legal e por inconsistência e prejudicialidade do que se refere aos fatos apresentados. Peraí, mas isso aí é linha regular ou não? Regular, Transbrasiliana. Só que eles estavam operando fora do que é autorizado. Não, peraí, não entendi. A Transbrasiliana transporta, faz o interestadual de várias linhas regulares. Isso. Essa era uma das linhas ou não? Era uma linha que não era autorizada? No trecho não era autorizado. Qual trecho? Lá no terminal rodoviário de passageiro de Porongatu. Pois é, mas ia para onde? Onde ele ia? Transportar passageiros em seção não autorizada. Ah, então era uma linha que ele não tinha autorização. Não tinha, uma seção porque ele não tinha autorização. Ficou comprovado. Comprovado, está aqui no auto de infração. Porongatu para onde? Deixa eu ver. Estava indo. Porongatu, Goiás. Para onde? Aqui não diz. Assessor. Não, aqui não especifica. No relatório. Relatório anexo. Porongatu, ele foi autuado em Porongatu, Goiás. Em procedimento de fiscalização de rotina, na localidade Sul, deparamos com a infratura acima descrita, transportando passageiro de Mira Norte a Anápolis e outras seções intermediárias, bem comprovantes em anexo. Criar seções intermediárias em desacordo com o padrão técnico operacional do quadro de tarifa na linha Brasília-São Luís do Maranhão. Ok. Então, estava uma linha autorizada Brasília-São Luís do Maranhão e ele estava fazendo, costurando para fora. Em discussão. Todos concordam com o voto do conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Processo número 2010, final 3734. Interessado Autoviação Goianesa Limitada, auto de infração 14789, artigo 56, inciso 1 da resolução 055/2008. Realizar a viagem sem a licença expedida pela GR. Infração constatada na GO 020. Polícia Rodoviária Estadual de Senador Canedo. Apresentou recurso tempestivamente, alegando que o motorista exibiu essa autorização aos agentes de fiscalização
no momento da ação fiscal. No entanto, por razões ignoradas, não foi por ele aceito, gerando a elaboração do relatório de fiscalização. Diz que se a própria agência possui seus cadastros, a respectiva licença não teria sentido prosseguir imputando-se de irregular, quando estaria totalmente irregular. Requer a juntada do referido documento, em razão de que sua via for extraviada. A SUPAIP manifestou-se pela manutenção e a gerência jurídica ratificou a decisão da SUPAIP. Ou seja, o indivíduo não portava no... Então não tem como, o fiscal não pode adivinhar. Okay. Ele não está ali para isso. E por essa razão, em função da decisão da lavra da gerência jurídica dessa agência, nós votamos pela manutenção do referido auto de infração. Considerando que o procedimento é regular, ante a ausência de qualquer vício na lavratura do mesmo. Ok. Só uma ponderação. A gerência jurídica ela faz a manifestação. E quem decide são os senhores. Só uma ponderação. Muito obrigada. O que ele falou? Decisão. Ah, ok. Decisão a nível da gerência jurídica, não é a nível da GR. Isso. É uma decisão que ela profere lá na hora. Do jurídico. Essa manifestação é uma decisão de conteúdo. Você se manifesta sim ou não a favor ou contra. É uma manifestação, mas é em termos de decisão. Aí é uma questão de adjetivo utilizado. Tem diferença. Uma questão de hermenêutica. Ok. Todos concordam com o voto conselheiro? Pela manutenção do auto? Aprovado. Unanimidade. Eu só queria, tem o próximo item aqui, tem 8. Não, pois é, isso que eu quero saber. Pois isso. Então não é uma reunião administrativa, é uma reunião fora da pauta. Então não devia nem fazer parte da pauta aqui. Não, porque a gente vem usando isso há algum tempo. Deixa eu falar, eu acho que a gente pode fazer. Isso aqui podia fazer parte da pauta normal, sem ser uma reunião administrativa. É uma pauta, discussão, essa discussão que você quer colocar na pauta. Tudo bem. Agora, se ela faz parte da reunião ordinária, é uma coisa, se não, é outra coisa. É uma coisa interna. Uma coisa interna. Então não sai da pauta, não faz parte da pauta. Então, ok? É uma reunião extra, reunião ordinária. É uma reunião, a gente está aproveitando o momento aqui da reunião para discutir um outro assunto administrativo. Ok? Ok. Então essa fica, o item 8 fica suprimido. Ok? Item 9. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Com a palavra, conselheira Ana Carolina. Nada. Danilo. Eu tenho apenas três itens. 2 itens, desculpa. Não, no meu. Não, é pessoal. O senhor tem alguma coisa a falar? 88? Bom, eu queria fazer um pedido aqui aos conselheiros, fica um pouco prejudicada, porque nós estamos com a falta de 2 conselheiros. Por questão de ordem, essas 2 áreas vão ter que passar por nova correção. Tem 2 itens. Então, elas estão como 64ª e uma é 64ª e outra é 63ª, perfeito? Ah, são iguais? Ah, perfeito. Então o senhor retira. Ok. Bom, viu, conselheiro? Eu queria fazer um pedido aqui, que vou repeti-lo na próxima reunião, quando tiver os outros 2 conselheiros, que é em relação a gente, naturalmente, como principalmente a gerência jurídica fez um mutirão aí com horas extras e despacharam vários processos, e a gente tem reiterado o pedido aí para algumas áreas aí, para que a gente coloque em dia essa quantidade grande de processos que estão aí em algumas áreas,
eu queria fazer um pedido aqui aos conselheiros, já que isso vai, lógico, acumular lá no conselheiro, que é o final onde vai ter que trazer para que seja votado aqui no conselho. Eu queria fazer um pedido para que redobrassem, que se necessário for alguma ajuda aí de outras áreas, para que não acumulassem os processos aí nem nas câmaras setoriais, que os conselheiros fazem parte, coordenam, e nem no próprio gabinete do conselheiro, que é os processos que têm que ser julgados aqui no conselho. Porque senão não adianta, se a gente trabalha os processos que estão num lugar parado e ele vai parar em outro lugar, não adianta. A gente tem que despachar esses processos o mais rápido possível. Então eu queria pedir que, se fosse necessário, que se tiver necessidade de alguma ajuda, de alguma coisa para que esses processos não fiquem parados, que me avisassem para a gente ver uma solução aí, para que eles não ficassem acumulados, nem na Câmara de Coordenação dos Conselheiros e nem nos processos que devem ser votados aqui no Conselho. Porque senão não adianta, né? Então eu queria fazer esse pedido aí, vou pedir quando tiver a presença dos outros dois conselheiros aqui também. Ok? Pois é, inclusive com a possibilidade, que nós já tivemos aqui o ano passado, com a possibilidade, se a gente vê que está acumulando na Câmara de Transporte, que é uma Câmara mais pesada, um fluxo maior de processo, da gente ver a possibilidade de alguma ajuda aí, de algum conselheiro, de outras que não tem que não participam da Câmara de Transporte, para a gente ver essa possibilidade, porque o que eu queria era que não acumulasse processo nem nas câmaras, nem no gabinete conselheiro. Inclusive, se vocês quiserem ver aí, para a gente ver a quantidade que existe em cada um, para ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Então, esse é o pedido. Ok? Pois não, conselheiro Zé Duarte. Eu só gostaria que fosse melhor definido que processos são esses, qual a natureza desse processo. Qualquer um. Qual Câmara, porque eu pessoalmente lá no meu setor não tem nada acumulado. Ok. Claro que eu não sou um paradigma dessa questão, porque uma vez ficou 14 meses um processo lá numa gaveta, numa determinada gaveta, 14 meses. E isso aí não é, digamos assim, um referencial, um bom referencial para essa matéria. Mas nós, nossa Câmara lá, no nosso setor lá, não tem nenhum processo atrasado. Tem na Câmara nem no gabinete do Conselho? Nem a Câmara, o que tem está sendo marcado para terça-feira, não pela coordenadora. Okay. Quer dizer, não está atrasado. Então nós vamos ver, por isso que eu estou dizendo que eu vou repetir na próxima Agora, reunião, a gente vê os que tem. De fato, se o senhor tem razão, a Câmara, a área de transporte é realmente muito pesada. Poderia haver, inclusive, a possibilidade, o regulamento não permite, mas de um mutirão, porque é muito processo que chega dessa área de transporte aí. Qual? Os processos de sindicância. Não, é o sindicante, aqueles processos sindicantes. Não tem. Por que está parado? Qual a determinação superior? A determinação superior que tem aqui do Conselho sou eu não falei. Não, é que a jurídica ia fazer um para todos. Ah, não. É porque a jurídica que ficou de fazer já. Cadê aquela? Então, os processos sindicantes. Pois é esse mesmo. O doutor Danilo, ele me encaminhou algumas alterações da proposta que nós tínhamos encaminhados e eu acho que pode já encaminhar para todos os conselheiros, seguindo aquela proposta. Tá. Para colocar em pauta já. Não, o Zé de Paulo é só essa semana. Semana que vem está aí. Havia sido comentado na última reunião que nós fizemos de se colocar uma só resolução para todas. Nós achamos mais coerente fazer uma para cada um. Fica, mesmo porque o voto, né, o que vai ser alterado é só o nome. Isso fica mais apropriado, porque a penalidade que está sendo aplicada, ela é individual. Então, melhor que nós constemos também
não só o relatório, mas também a resolução individualizada. Ok. Só essa ponderação que tinha ficado diferente do que a gente tinha discutido anteriormente. É esse, é. Ok. Aham. Ok. Isso. Igual. Ok. Isso ficou acertado. Ok. Bom, a gente vê então, porque mais específico na área de transporte, a gente vê na próxima reunião o que é que tem, para a gente ver uma forma que isso não acumule aí no gabinete. É o Zé de Paula, né? O Zé de Paula e o Feliz são justamente os dois, então acho que não, né? Vamos deixar para a próxima reunião, a gente discute quando eles estiverem presentes. Ok? E o segundo item que eu tenho a falar é que eu tinha falado na reunião passada que o pessoal do CEFTRU ficou de encaminhar na data de segunda-feira, dia 10, passada, agora, a segunda, vamos dizer, a segunda versão, porque eles fizeram a primeira, os operadores, o sindicato fez algumas considerações, eles ficaram de ver isso tudo e fazer uma segunda proposta, conciliando isso. Eles pediram para o edital completo, né, com todos os anexos. Eles não deram conta de fazer para segunda, pediram um prazo até sexta-feira. Então a gente vai aguardar até sexta, depois nós vamos reunir, e eu vou fazer o convite para vocês, porque a gente vai reunir com a área técnica para ver item por item do edital, para ver se está tudo ok, lógico, preliminarmente, e aí a gente vai colocar para discussão com o Ministério Público, Tribunal de Contas, usuários, esse pessoal todo. Ok? Então acho que semana que vem nós vamos ter essas reuniões de trabalho interna aí para estar discutindo o edital. Certo? O marco regulatório também, eles mandaram a primeira proposta, nós estamos internamente discutindo isso, está na discussão interna ainda, nós não colocamos isso externamente ainda, porque ficou bem preliminar a primeira proposta que eles fizeram. Então a gente está discutindo, vamos aprofundar mais e depois a gente vai colocar em discussão externa também para esses mesmos atores aí, o sindicato, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, usuários, todo mundo. Ok? Câmara Setorial. Ok? Esses eram meus avisos. Alguém mais tem alguma colocação? Então, queria agradecer a presença de todos e fica encerrada a nossa 65ª reunião. Agora vamos fazer o intervalo. Não, agora acabou a reunião.